Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Como sempre, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com a sua unidade, com a sua ala, estaca, trabalho, estudo, enfim, espero que esteja tudo ótimo. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, as sessões 41 a 44. Algumas são bem pequenas, porém tem uma 42 e a partir de agora a gente vai ver que tem sessões bem longas, mas claro que também tem lições importantíssimas e mandamentos para que a gente possa seguir e obedecer. Vamos começar a sessão 41, revelação dada por meio de Joseph Smith, o profeta, em fevereiro de 1831. Já tinha se passado 10 meses desde a restauração da Igreja e do Evangelho. E o Senhor novamente ele inicia uma sessão se declarando e ele promete bênçãos para quem os obedientes. E os élderes, ou seja, os irmãos do sacerdócio, deveriam dirigir a igreja pelo espírito de revelação. Vamos ler o versículo 3. E pela oração de vossa fé recebereis minha lei, para que saibais como governar minha igreja e como ter todas as coisas em ordem perante mim. Mais uma vez, o Senhor sempre deixa muito bem claro e dizendo que aos irmãos, vamos falar mais também nessa aula a respeito disso, eles tinham que governar e dirigir, dirigir a igreja através do espírito de revelação, ou seja, eles deveriam fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor e a vontade do Pai Celestial, não da própria cabeça deles. Muitas vezes nós somos tentados a isso, achar a ala é minha, a estaca é minha, a organização é minha, vai funcionar do meu jeito. Não. Temos que lembrar que tudo, absolutamente tudo que tem e que existe na igreja pertencem ao Senhor. E por isso nós devemos fazer tudo de acordo com a vontade, orientação, instrução dele. Tá bom? E o Senhor fala também que ele, depois nos outros versículos, fala que ele vai governar nós a partir do momento da segunda vinda dele aqui na terra. E aí ele foi chamado o primeiro bispo da igreja nesses últimos dias. Vamos ler o versículo 9. E também chamei meu servo Eduard Petridge e dou o mandamento de que seja designado pela voz da igreja e ordenado bispo da igreja e que deixe seu negócio e empregue todo o seu tempo no serviço da igreja. Esse irmão, Eduard Petridge, ele foi o primeiro bispo da igreja nesses últimos dias. A igreja estava crescendo e aí, claro, conforme vai crescendo no lugar, vai se criando alas, é necessário chamar um irmão que esteja digno, claro, para ser o bispo dessa ala. E a própria escritura aqui fala, né? Não tem como a gente ler tudo, até porque o 42 vão ler bastante versículo. Mas ele diz que o Senhor, que esse irmão Eduardo, ele era tão puro como Natanael que vemos lá no Novo Testamento. Natanael também era um homem íntegro, era um homem puro, e por isso o Senhor o chamou e confiou responsabilidade sobre ele. Todos nós temos que lembrar disso, que nós, quando temos um chamado, principalmente que o Senhor está confiando algo em nós, não que e Ele precise da gente, nós que precisamos dele, e o chamado sempre temos que ter em mente que é a oportunidade de servirmos, não é oportunidade para se servir ou para querer ser endeusado ou idolatrado. A gente é chamado para ajudar o nosso próximo. Agora a sessão 42. É uma revelação dada por meio de Joseph Smith em um raio
nos dias 9 e 23 de fevereiro desse ano, 1831, cumprindo a promessa do Senhor de que a lei seria dada em Ohio. A gente viu nas lições anteriores, lembra? E essa sessão é conhecida como a lei da igreja. E novamente, assim como em outras sessões, o Senhor inicia ele se declarando: eu sou Jesus Cristo, Salvador do mundo, Redentor, e paguei pelos pecados de toda a humanidade. E que eles, assim como nós, deveríamos obedecer à lei. Vamos agora ler bastante aqui na seção 42. São 93 versículos, não tinha como citar todos, é claro. Eu separei alguns que eu senti que ia ser mais útil para comentar, mas se você achar que faltou algum, deixe no seu comentário, ok? Algum versículo. Aí na seção 42, o versículo 6, ele diz assim: ireis no poder do meu Espírito, pregando o meu evangelho de dois em meu nome, elevando vossas vozes como com o som de uma trombeta, declarando minha palavra como anjos de Deus. Ou seja, aqui está falando na missão, principalmente, e mesmo quando vamos fazer as visitas agora de ministração, sempre fala que é para andar de dois em dois. Ah, por que não pode ir sozinho? Porque sempre é bom, porque uma pessoa como testemunha, caso aconteça algo, vai poder confirmar. E também mais de uma pessoa prestando testemunho e confirmando é melhor. Então a gente sempre vê os missionários, tanto Élderes quanto Cíceres, andando de dois em dois. E eles deveriam declarar o quê? Como a gente sempre vê em outros capítulos, sessões, eles tinham que falar do arrependimento. E é claro, eles tinham que ter autoridade para isso. Ah, mas por que eu não posso e não sei o que? As coisas do Senhor, elas são organizadas e, portanto, tudo deve ser feito de acordo com a vontade do Senhor, para que assim as coisas possam evoluir, crescer, progredir. Nós não devemos dar conselhos ao Senhor. E nunca na igreja nós devemos fazer alguma coisa se nós não temos autoridade para isso. Nós temos que estar devidamente autorizados para o chamado, para algo, enfim, a gente sempre tem que ter autorização. Ah, mas eu quero, não. Não é só eu quero, tem que ter autoridade, tem que ser instruído para isso, tá bom? O versículo 12 diz: e também os élderes, sacerdotes e mestres dessa igreja ensinarão os princípios de meu evangelho que estão na Bíblia e no livro de Mórmon, no qual se acha a plenitude do evangelho. Como podemos ver, você que está aí assistindo, caso ainda não seja membro da igreja ou está estudando, a gente vê algumas pessoas falam, até denominações, falam que a gente não segue a Bíblia, mas aqui o próprio Senhor, ele disse que nós devemos falar as verdades que estão contidas na Bíblia. Todos os missionários, sem exceção, em qualquer parte do planeta, devem fazer isso, devem citar a Bíblia. Falo pela experiência que eu tive como missionário, e todas devem falar as verdades que estão nele. A gente vê os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, entre outras coisas mais. E também fala a respeito do livro de Mórmon, que fala os dois juntos, tá vendo? São duas testemunhas. Contém a verdade completa do Evangelho. Agora o versículo 14. E o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé. E se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Aí você deve estar dizendo: ah, irmão Ari, mas é como eu vou saber quando eu estou com o Espírito ou não? Uma situação, por exemplo, que a gente não vai estar com o Espírito para ensinar, é se a gente tiver brigado
irritado, nervoso com alguém, especialmente com alguém da nossa família. Mas antes disso a gente deve procurar a ajuda do Senhor para poder se acalmar, poder se tranquilizar, e aí sim, porque se a gente tiver com o espírito a gente tiver com irritação, com nervosismo, a gente não vai estar apto para ensinar. Ou pode ter alguma coisa pessoal que eu possa estar impedindo, mas o Senhor deixa claro, porque se a pessoa não tiver o Espírito, ela pode até querer ensinar em tudo, mas o Espírito não vai tocar o coração das pessoas, e por isso ela está falando aqui, o Senhor diz bem claro, né? Ser-vos-á dado pela oração da fé. Está vendo? Sempre a fé sendo comentada e citada. E se a gente não tem fé, se a gente não está com o Espírito, não devemos ensinar naquele momento, a gente deve procurar atingir a paz de espírito para ir dar continuidade. E aí começar a ser citados os mandamentos, como de não matar, não roubar, não mentir. Onde vemos isso? Nos 10 mandamentos, em outras passagens da Bíblia também. Ou seja, mais uma vez dizendo, as verdades e os princípios da Bíblia devem ser ensinados e devem ser obedecidos. Ok? O versículo 22. Amarás tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. Está deixando bem claro. Quem é casado, cada um que seja casado, que nós amemos a nossa esposa e que a gente não tenha olhos para outras. Seja lá quem for, mas a gente deve amar nossa esposa de coração. Mas e se caso a pessoa tenha errado, para isso tem o arrependimento. Mas vamos prevenir, melhor prevenir do que remediar. Pois o versículo 27, olha só, essa daqui é bem... Não falarás mal de teu próximo, nem lhe farás mal algum. Está muitíssimo bem claro. E o que é não falar mal do próximo? É não fazer comentários maldosos, é não falar mentiras, é não fazer mexericos e não fazer fofocas. Muitas pessoas às vezes veem o inimigo numa camisa, numa música, num desenho, às vezes veem o inimigo até num vidro de maionese. Mas as pessoas não veem o inimigo na fofoca. Em noticiários, em alguma coisa, em alguma vez na vida, você com certeza, assim como eu já ouviu dizer de algum caso de alguma pessoa que foi até presa injustamente por causa de alguma fofoca, por causa de algum comentário indevido. Isso não agrada nem um pouco ao Senhor. Eu lembro quando eu era adolescente, escutando o rádio, ouvi o caso de um homem que ele ficou 30 anos preso. E só quando acabou, que era a pena máxima que alguém cumpre aqui no Brasil, só ali descobriram depois que esse homem na verdade era inocente, e aí o Estado tratou de dar uma ótima indenização, porque esse homem, 30 anos da vida dele havia sido perdidos por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira. Mas Ari, eu sei que a pessoa tal faz isso ou faz aquilo, não sei o que. Apenas fale para o bispo. E depois o bispo vai saber o que fazer, como proceder e tal. Isso já me aconteceu de ver alguém fazendo alguma coisa que não deveria, mas eu não chamei a atenção da pessoa, não briguei, nem nada. Apenas cheguei no bispo, comentei o que deveria ser comentado somente para o bispo e depois, pronto. Qual foi a providência depois que o bispo ia tomar? Aí já não era mais comigo. A minha parte eu já havia feito. Então, mais uma vez, souber que algum irmão, alguma irmã, apenas fala para o bispo e pronto. Nada de ficar, mas eu vi fulano, não sei o que, não sei o que. Muitas vezes as pessoas acham que viram uma coisa e na verdade não viram, acabam tendo uma conclusão precipitada e acabam
prejudicando algumas vezes até seriamente a vida de alguém. E lembrando mais uma vez que o arrependimento, ele é possível. O Senhor nos proporcionou o arrependimento. Agora o versículo 30. Eis que te lembrarás dos pobres e consagrarás de tuas propriedades para sustento deles, aquilo que tiveres para lhes dar, com um convênio e uma promessa que não podem ser violados. Está falando o que? A respeito de ajudar os pobres, ou seja, os necessitados. Fala aqui a respeito da lei da consagração e a partir desse momento falei como a gente pode ajudar os necessitados através das ofertas. Como, por exemplo, as ofertas de jejum. Fazemos o dízimo e as ofertas e devemos ser generosos. Que do mesmo jeito que eu já fui ajudado, eu posso também ajudar e devo ajudar a vida de outras pessoas se eu estou trabalhando e posso contribuir com as ofertas de jejum também, além do dízimo. Agora vamos ver os versículos 40 e o 42. E também que não haja orgulho em teu coração. Sejam simples todas as tuas vestes e sua beleza, a beleza da obra de tuas próprias mãos. Não serás ocioso, porque o ocioso não comerá o pão, nem usará as vestes do trabalhador. Por que esses versículos? Por o 40 primeiro, ele está falando do quê? Para que, mais uma vez, o Senhor está dizendo, para que nós não tenhamos orgulho. O orgulho realmente não é, nunca foi, nunca será algo do Senhor. O orgulho é algo que nos afasta de Deus. E por isso a gente deve vigiar para que nós não caiamos nessa armadilha tão forte e poderosa do inimigo que é o orgulho. E tanto que ele está dizendo aqui, para nossas vestes serem simples. Quer dizer, a gente não precisa estar andando parecendo um mendigo, uma mendiga. Não, pelo contrário, o Senhor está falando que a gente deve, claro, estar com roupa limpa, roupa passada, e a gente deve estar aseado, mas que, porém, a gente não deve ficar ostentando roupas, ficar ostentando porque minha camisa, ou minha gravata, ou meu isso, ou meu aquilo, é mais caro, é mais famoso, é de grife, eu não sei o que, não. A gente deve fazer de acordo com o que o Senhor está dizendo assim, a gente deve ser humilde. Quanto mais a gente sobe, a gente deve procurar ser humilde, senão cai e grande é a queda. O 41 pulei, tá, o Senhor diz, né, a respeito de fazer tudo seja feito de acordo, de modo limpo perante Ele. E o 42, ele fala, né, de não ser ocioso. O que é ser ocioso? O ser ocioso é não trabalhar. É a pessoa que não quer saber de nada, quer viver só de ajuda dos outros. A gente deve ajudar? Deve. Mas toda pessoa capaz deve trabalhar para ter seu próprio sustento, prover a sua família, e toda pessoa deve evitar a ociosidade, além de não trabalhar. É a pessoa que perde muito tempo com coisas de menos importância e que não fazem ela progredir nem material, nem educacional, nem espiritualmente, como alguns programas de TV, excesso de brincadeiras ou coisa lá em redes sociais e tal. Não é proibido, a gente deve ter divertimento e diversão, desde que o divertimento não fuja dos padrões e desde que a gente possa ser produtivo. A gente vê o que não estiver nos ajudando espiritualmente, a gente deve cortar, a gente deve eliminar. Então o Senhor está dizendo aqui, porque o ocioso não vai usar as vestes do trabalhador. Então a gente vê muito o caso de gente pessoas que não querem saber mais de trabalhar, só quer receber benefícios, só quer viver de mesada, de ajuda isso, auxílio aquilo,
Os auxílios temos que ter em mente que são para as pessoas que estão realmente necessitadas. E a pessoa capacitada, ela deve trabalhar, deve estudar e deve procurar progredir, como falamos, de forma além de espiritual, física e educacionalmente, mas principalmente espiritual. E na igreja também a gente deve ser trabalhador. A gente deve servir cada um, claro, no seu chamado, naquilo que está ao seu alcance, e deve procurar fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Depois ele fala, né, quando necessário é ministrado da bênção aos enfermos, quem estiver doente. E o Senhor também, ele falou nos outros versículos, que nós viveríamos em amor e a gente ia acabar chorando a perda daqueles que morressem. Quem nunca chorou devido à perda de uma pessoa, um amigo, um parente, um familiar? Eu mesmo já chorei várias vezes. É muito triste perder alguém. Mas aqui fala também, o Senhor fala que a gente iria chorar principalmente se a gente vê que uma pessoa morre sem ter esperança de vida eterna. Nós não devemos julgar. É claro, a pessoa vai para o reino tal, ou para o lugar tal, ou não sei o que. O julgamento pertence ao Senhor. Mas devemos ter em mente que se uma pessoa por acaso morreu fora do Evangelho, ou seja, afastada da igreja, afastada do Evangelho, a condição dela é preocupante. A gente deve ter em mente, existe até um ditado muito famoso aqui no Brasil, morreu, virou santo. Tenhamos em mente, a morte não santifica ninguém. Agora ele está melhor, agora ele morreu, agora virou um santo, está perfeito, está perdoado de todos os pecados. Não devemos ter esse pensamento. O julgamento pertence apenas ao Pai Celestial, que nós possamos cumprir com a nossa parte. Aí mais uma vez o Senhor também falou, né, que quem tiver fé será curado. E a igreja é dirigida pelas Escrituras. Agora o versículo 61. Grande essa sessão, hein? E tem outras ainda maiores. Se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. O Senhor está deixando bem claro, se a gente procurar aprender, receber revelação, a gente, para nós mesmos, é claro, a gente pode receber para nós e nossos respectivos chamados. Ele também fala, né, a respeito do conhecimento, a gente deve procurar adquirir conhecimento, fortalecê-lo, e fala também, né, da gente fortalecer o nosso testemunho. Devemos ter em mente isso, que a gente deve. E por quê? Porque nós, cada um de nós, já falamos outras vezes, precisamos ter a nossa luz própria. A gente não pode passar a vida dependendo da força, do testemunho e da luz de outra ou de outras pessoas. Cada um de nós deve ter a nossa luz própria, nosso próprio testemunho e receber revelações para a nossa vida pessoal. Pois é citada a Nova Jerusalém. E o versículo 68 ele fala sobre pedir sabedoria, igual nós vemos lá em Tiago 1,5, que Joseph Smith leu. Se nós temos falta de sabedoria, a gente deve pedir a Deus, que ele fala, que não vai ser negado, vai ser dado a nós. Tudo que o Pai Celestial considera que for necessário, que a gente precise e deve saber e receber. E aí novamente são citados as leis e os mandamentos. Quem adulterar ou cometer algo grave vai passar pelo conselho, que é o conselho disciplinar da igreja. Mais uma vez dizendo, o propósito do conselho disciplinar da igreja não é o de descomungar, de expulsar a pessoa, não. É de fazer a pessoa entender a gravidade do que ela cometeu e para que ela possa voltar ao caminho do arrependimento, para ter as bênçãos da expiação de Cristo em sua vida. O versículo 88.
E se teu irmão ou tua irmã te ofender, aparta-te com ele ou ela a sós. E se ele ou ela confessar, reconciliar-vos-eis. Bom, o que o Senhor está deixando aqui mais uma vez muito bem claro. Às vezes pode surgir uma indiferença ou um mal-entendido com alguém, pode ser com um homem, pode ser com mulher, mas o Senhor fala e tal, né? Como a gente também viu no Novo Testamento. Reconcilia-te com teu adversário enquanto ele está no teu caminho. Amanhã pode ser muito tarde. Então, se a gente teve problema com uma pessoa, com alguém, a gente não deve ficar falando mal dessa pessoa para outros. A gente deve procurar a pessoa para que a gente possa se reconciliar. E, claro, para uma reconciliação é necessário que cada um entenda, compreenda e aceite e admita a sua parte no erro, para que todos possam se reunir novamente, para que ambos possam se perdoar e dar continuidade a isso. Mas, mais uma vez dizendo, evitar ficar falando mal de outra pessoa e procurar a pessoa para poder se reconciliar. Tá bom? Agora sim, grande essa sessão 42, hein? Mas ela é ótima, importantíssima. Agora a sessão 43, que também é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em fevereiro de 1831. Esse mês ele recebeu várias revelações para a igreja. Alguns membros estavam sendo perturbados por gente que falsamente afirmavam ser reveladores, ou seja, tinha gente que afirmava que tinha profecia, que tinha revelação. Às vezes a gente ouve alguém falar isso na rua, me foi revelado que vai ser isso, ou que vai acontecer aquilo, que o mundo vai acabar no dia tal, que a segunda vinda vai acontecer no dia tal. Isso não existe, porque o próprio Senhor disse que nem Ele mesmo sabe o dia da segunda vinda, mas que somente o Pai Celestial sabe. E às vezes a pessoa, principalmente o homem, quando está no chamado, pode ter essa tentação de achar que ele está acima do Pai Celestial e querer receber revelação sem procurar realmente a fonte inspirada, que é o Senhor. E aí, Joseph Smith, o profeta, ele inquiriu, ele pediu ao Senhor, e ele, o Senhor, declarou que somente existe uma pessoa designada para receber revelação para toda a igreja e para também todo mundo, que é o profeta. Ah, mas Ari, eu não posso receber revelação? Pode, para você, para a sua vida pessoal, para a sua família, para o seu chamado, a mesma coisa eu. E tá, mas a gente não deve chegar, bispo, presidente, eu recebi a revelação que a capela agora tem que ser construída ali, ou que o templo tem que ser assim. Não, isso são apenas exemplos, mas a gente deve entender que nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor e respeitarmos. A gente canta aquele hino, graças damos a Deus por um profeta que nos guia no tempo atual. E desde Joseph, depois, com a morte dele, veio Brigham Young, que veio John Taylor, que veio Wilford Woodruff, e até chegarmos no presidente Russell M. Nelson, que é o atual profeta da igreja, e que ele sim tem todas as chaves e autoridade para toda a igreja, e temos que respeitar, não é idolatrar, mas assim respeitar a autoridade dele e de podermos também reconhecer que temos um profeta vivo hoje em dia. A seção 43, o versículo 8. E agora eis que vos dou o mandamento de que, quando estiverdes congregados, deveis instruir-vos e edificar-vos uns aos outros, para que saibais como agir e como dirigir minha igreja, como proceder com respeito aos pontos de minha lei e dos mandamentos que dei. Muitíssimo bem claro esse versículo, né? O Senhor está falando que a gente deve nos ajudar uns aos outros, como até
diz a frase, a gente deve falar uns com os outros ao invés de falar mal com os outros. E quando a gente vai ajudar alguém, a gente não deve se julgar melhor, superior, ainda mais, por exemplo, com alguém que está conhecendo, começando na igreja agora, não. Cada um de nós deve ajudar a pessoa no explicar, ensinar algo, por isso que existe a escola dominical. Mas a gente está lá também para ajudar a pessoa a se aproximar do Pai Celestial, não da gente. Nós temos que ter também humildade, né, para podermos ajudar na obra do Senhor. O versículo 16. Sereis ensinados do alto, santificai-vos e sereis investidos de poder, para que ensineis como falei. Está falando da santificação, ou seja, de procurarmos sermos santos. E como podemos fazer isso? Obedecendo aos mandamentos. Que quanto mais a gente procura ser obediente, mais a gente vai ter o Espírito Santo e mais fácil vai ser seguir a sua influência, a sua orientação e cada vez mais nos tornamos santos, resistindo às tentações, resistindo aos problemas, e a gente deve procurar sempre fazer a vontade do Senhor e nos ajudar uns aos outros. A seção 32, versículo 32. E aquele que viver em retidão será transformado num piscar de olhos, e a terra passará como se fosse por fogo. Já falamos várias vezes, falamos aqui agora da segunda vinda de Cristo. Vai ter algumas pessoas que não vão experimentar a morte. Na ocasião da segunda vinda, elas vão ser transformadas assim, num piscar de olhos. Elas não vão passar, né, pelo falecimento. Mas lembrando que essas são as pessoas justas, as pessoas que realmente merecerem, que tiverem a vontade do Pai Celestial, porque elas forem obedientes, deixando bem claro, ser obediente não é perfeito. Claro, se você conseguir atingir a perfeição, você melhor. Mas lembrando, os profetas também, mesmo os da Bíblia, tinham algum momento de falha. Eles não eram perfeitos, mas eles tinham a fé e a obediência. Se nós tivermos também. Quando que vai ser a segunda vinda? Acabamos de dizer, não sabemos, nem o Senhor sabe. Mas a gente deve se preparar para isso. E aí já imaginou que maravilha, as pessoas que não vão experimentar a morte vão ser transformadas assim no piscar de olhos? Que coisa, hein? Vamos esperar para ver. Aí agora na seção 44, revelação também dada a Joseph Smith, o profeta, no final de fevereiro de 1831. Cumprindo alguns requisitos, a igreja marcou a conferência que eles iam ter para junho daquele ano, ou seja, um mês e pouco, 4 meses depois. E por isso os irmãos elders, eles deveriam se preparar. O versículo 6. Eis que vos digo que deveis visitar os pobres e os necessitados, e ministrar-lhes auxílio, para que sejam parados, até que todas as coisas possam ser feitas de acordo com a lei que de mim recebestes. Amém. Aqui está falando de termos o que? Amor pelo próximo, de termos compaixão, mais uma vez, de sermos generosos nas nossas ofertas de jejum, de auxílio humanitário, para ajudar as pessoas que estão realmente necessitadas. Ele fala aqui, né, visitar os pobres e necessitados, não esperar a pessoa chegar até nós, a gente vai. Temos alguns projetos na igreja, como Mãos que Ajudam, que eu vi, por exemplo, que ajudou bastante o ano passado, quando estava tendo as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Em ocasiões assim, a gente lembra aquela tragédia toda, aquela enchente, aquela devastação que
alagou muito aquele estado. Então é uma das coisas que a gente pôde contribuir para ajudar, que muita gente perdeu tudo, perdeu, pior ainda, a família, e muitas pessoas estavam precisando de auxílio para poder recomeçar, para poder se reerguer. Então é importante, quando lembra a escritura lá de Mosias 2,17, quando fazemos algo pelo nosso próximo, quando estamos a serviço do próximo, estamos somente a serviço de nosso Deus. E gosto muito de uma frase que diz bem assim: quando somos bons para os outros, somos melhores para nós mesmos. Importante, irmãos, ninguém vai poder se santificar, ninguém vai poder se amar ao Pai Celestial se realmente a pessoa não procurar amar o próximo. Isso eu não estou falando é só para você que está aí me assistindo, é para todos nós. Isso serve para mim também. Mais uma vez dizendo, é fácil? Claro que não é. Mas se nos esforçarmos, o Pai Celestial vai nos ajudar. E como ele próprio disse aqui, que todas as coisas sejam feitas com sabedoria. Então é essa a aula de hoje, espero de verdade que você tenha gostado. E eu deixo essa lição em nome de Jesus Cristo. Amém. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição. Não esquece também de deixar o seu like, lá embaixo o gostei, e também de fazer o seu comentário, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, tchau.